Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo da lição da Escola Sabatina, um estudo guiado, e que nessa ocasião nosso Pai, por meio do seu Espírito Santo, possa ministrar a sua palavra a cada um de nós. Para mim é motivo de alegria estar junto aqui com você, para juntos compartilharmos esse momento com Deus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje do estudo de domingo, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos buscar a presença de nosso Pai e logo em seguida nos maravilharmos com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos orar então? Bom Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos, prontos para ouvir a Tua voz por meio de Tua Santa Palavra. O estudo de hoje venha a ser claro, venha a ser compreendido, que não fique nenhuma sombra de dúvida, pois nós sabemos que são por meio dessas dúvidas que surgem pensamentos ruins e que, de certo modo, acaba fragmentando o nosso relacionamento contigo. E não é esse o fim que nós queremos. Que nessa ocasião, o Teu Santo Espírito possa encontrar abrigo, descanso, local de repouso em nosso ser, pois nós queremos sim ser verdadeiros templos do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como mencionei, nós vamos estudar hoje o estudo de domingo e o tema é sacrifícios inúteis? Que pergunta interessante. Eu separei aqui alguns pontos, como eu sempre faço, e a gente vai conversando um pouco em cima desses pontos, e também tem alguns contextos bíblicos bastante interessantes para a gente ler. O primeiro ponto que eu deixei aqui diz o seguinte, às vezes, podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Isso é um método bastante interessante. Se a gente quiser entender qual é o sacrifício agradável para Deus, qual é o tipo de sacrifício que Deus aceita, uma das formas que a gente pode, vamos dizer assim, se utilizar para aprender e saber, é vendo e analisando dentro do contexto bíblico quais foram os sacrifícios que o Senhor rejeitou, quais foram as razões que levou o Senhor a rejeitar os sacrifícios. Então, com base nisso, eu quero convidar você, já de imediato, para nós lermos alguns contextos. O primeiro contexto ele é um pouco extenso, mas é interessante a gente ler. Está ali no livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao 15. Vamos ler? Peço a paciência de vocês para acompanhar junto comigo, tá bom? Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei os filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveria de continuar a ser castigado. Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiro diante de vocês e devastados com a ruína que eles costumam causar. Só resta a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escute as instruções do nosso Deus, para que
Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha que contexto, vamos dizer assim, tenebroso. Não é? Porque para o Senhor, o nosso Deus, chegar a esse ponto, o seu povo, com certeza, não estava vivendo o assim diz o Senhor. Com base nesse modelo em que o Senhor, de forma muito clara e expressiva, rejeitou ali as ofertas, os sacrifícios e tudo que estava ligado a algum tipo de adoração, agora nós vamos ver dois contextos em que o Senhor aceitou a adoração por meio de sacrifícios, por meio de louvores, por meio de algum tipo de demonstração de culto, de adoração. O primeiro contexto está em Isaías também, capítulo 56, versos 6 e 7. E diz assim, ó: os estrangeiros que se uniram ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O outro contexto, também muito emblemático, está no Salmo 51, verso 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que texto lindo. A gente percebe aqui que há, de fato, alguns contrastes que nós podemos analisar e refletir. Por que é que o Senhor estava rejeitando ali dentro do contexto de Isaías, o primeiro contexto que a gente lê do capítulo 1, do verso 2 ao 15? Veja que a narrativa bíblica fala que o povo estava, podemos dizer assim, vivendo na prática da iniquidade. Eram povos ruins, povos que não estavam fazendo o assim do Senhor. Em outras palavras, não eram cristãos genuínos. Embora eles tivessem práticas litúrgicas, ou seja, rotina de adoração, não era uma rotina de adoração genuína. Eles não estavam buscando ao Senhor com intenção de encontrar o Senhor. Eles estavam fazendo simplesmente por fazer. E Deus não aceita esse tipo de adoração. Na verdade, é exatamente isso que ele falou. Ele rejeita, ele despreza, ele se enoja desse tipo de adoração. Isso é até um alerta para mim e para você. Será que nós, como o antigo Israel, não temos levado uma vida de adoração desse tipo? Pois é. Hoje nós vamos descobrir quais são os sacrifícios que o Senhor aceita e os sacrifícios que, diante de Deus, são sacrifícios inúteis. Eu separei aqui alguns pontos com base nesses contextos que a gente leu. E o primeiro ponto diz o seguinte, ó: essa tragédia, essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou o sacrifício. Você lembra de outro episódio que também fala em que o Senhor rejeitou um sacrifício e aceitou outro sacrifício? Esse mesmo, o de Abel e Caim. Os primeiros filhos ali do casal, né, de Adão e Eva. A Bíblia fala que ambos foram adorar o Senhor.
e deixa claro que o Senhor tinha, vamos dizer assim, prescrito como deveria ser a forma e a maneira de adorar o Senhor. Quando Abel ofereceu um cordeiro, sacrifício aceitável que o Senhor aceitou, Caim não fez conforme o assim diz o Senhor, o assim diz a palavra de Deus. E ali levou uma cesta de frutas, legumes, salada, coisas da terra. E por não ter, vamos dizer assim, obedecido à vontade de Deus, a sua oferta, o seu sacrifício, que não tinha sacrifício nenhum, foi rejeitado. Nós sabemos e entendemos que a oferta de Abel, a morte do cordeiro, ele prefigurava, ele simbolizava aquilo que iria acontecer no futuro, no Calvário, sobre a cruz, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso o Senhor prescrevia a morte de cordeiro, porque era somente por meio da morte redentora de Jesus que não somente eles, mas eu e você iríamos alcançar a redenção e remissão dos nossos pecados. Partindo desse ponto, eu compartilho esse outro ponto que eu achei interessante, diz o seguinte: na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava os rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendiam. Essa era a triste realidade do povo. Eles adoravam a Deus como os pagãos, os gentios, adoravam as outras divindades criadas por eles mesmos. Eles cultuavam os deuses pagãos na intenção de apaziguar a ira deles, para que eles não sofressem nenhum tipo de represália. Aí o povo de Israel estava se comportando da mesma forma. Não, nós vamos acalmar a ira de Deus, as coisas estão dando errado, é porque Deus está irado, então nós vamos oferecer mais e mais oferta, mais e mais novilho, mais e mais cordeiro, mais e mais gordura, vamos fazer de tudo para apaziguar a ira de Deus. Muitas pessoas, com o passar do tempo, adoravam a Deus dessa forma. Isso era bastante notório, por exemplo, na Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, em que havia ali um apelo por falta de informação, por falta de estudo correto da palavra. Afinal de contas, naquela época a Bíblia não era permitido para as pessoas, como é nos dias de hoje. E por falta desse estudo, desse conhecimento, as pessoas tinham uma ideia equivocada a respeito de Deus. Não é à toa que o período é conhecido como a época das trevas, a época da escuridão, por falta de conhecimento. Outro ponto que eu destaco diz o seguinte: concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia ao Senhor o suficiente para cumprir rituais mínimos. Pessoas que andam no caminho dos antigos israelitas, no caminho de Caim, eles não são pessoas, como podemos dizer assim, completamente apóstatas, ou seja, distantes de Deus e da igreja e das práticas religiosas. Não. Podem até ser mesmo pessoas religiosas, pessoas que têm frequência em cultos, que têm convívio com pessoas religiosas. Mas percebe que esse tipo de pessoas ele tem algumas características que dá para a gente identificar. Por exemplo, são pessoas que ao invés de fazer a vontade de Deus, eles estão fazendo a própria vontade. Em outras palavras, ao invés de colocar Deus acima de tudo, eles colocam a si mesmo acima de tudo. Como assim? Veja que tanto o povo de Israel como o caso de Caim, ambos foram oferecer sacrifício. Ambos foram à presença de Deus. Aparentemente, ou seja, somente de aparência, estava tudo ok. Eles estavam adorando, estavam ofertando, levando sacrifício, estavam fazendo tudo ok. Mas qual era o intuito do sacrifício? O que estava por trás desse sacrifício? Por que é que eles estavam sacrificando? Era porque estavam arrependidos? Eram porque queriam mudar de vida? Eram porque confiavam nos méritos de Jesus? Não. Eles estavam fazendo isso simplesmente para evitar um dano maior para si mesmo. Em outras palavras, o alvo da adoração não era Deus.
Em outras palavras, Jesus não era o foco do sacrifício, mas sim eles mesmos. E toda vez que eu e você vamos à presença de Deus com a intenção, com o foco de nos livrar de, quem sabe, do fogo do inferno, a gente está andando nos mesmos passos de Caim e do antigo Israel rebelde. Então que a gente possa aprender com essa lição de hoje que a nossa adoração não é para nos livrar da morte eterna, mas simplesmente para reconhecer que, de fato, toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Ao fazermos isso com o coração contrito, em outras palavras, reconhecendo, Senhor, eu sou um pecador, eu sei o quão longe e o quão carente eu sou de Ti. Se nós fizermos dessa forma, com esse pensamento, nós estaremos sim prestando um culto agradável a Deus. Mas se o foco for nos livrar, ou nos salvar, como se a gente pudesse fazer alguma coisa em prol de nós, felizmente, a nossa oferta, o nosso sacrifício, será inútil. Não vai servir para nada. E não vai resolver a nossa questão. O penúltimo ponto que eu destaquei é o seguinte: Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro, um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Se você quer ter certeza de como deve adorar a Deus, veja o exemplo de Abel. Abel não apenas deu ouvido ao que Deus falou, ordenou, mandou, mas fez tudo conforme assim diz o Senhor. Não vá na cabeça de pastor, de cooperador, de ancião, de quem seja que for. Vá assim diz o Senhor. O Senhor pede o quê? O Senhor pede um sacrifício? É um sacrifício que iria ofertar. O que foi que Abraão fez quando Deus pediu Isaac? É para Moriá que é para levar? Pois é para Moriá que nós vamos. Porque assim diz o Senhor. O Senhor pede de mim e de você apenas uma coisa, gente: obediência. E nós, por conta da natureza pecaminosa, somos muito resistentes a obedecer a Deus. Por último, eu quero ler uma citação que fala sobre Abel e, podemos dizer assim, a forma como ele entendeu a maneira que Deus pediu como deveria ser feito o sacrifício e a adoração. Olha só o que diz essa citação. Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separava da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E, confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. A minha adoração, a sua adoração, é aceita diante do altar de Deus? Não é porque todos os dias nós demandamos tempo para estudar e passar esse tempo com Deus, um momento com Deus. Não é por isso. Não é por conta do nosso esforço que a gente faz diariamente para estar na presença de Deus. Não é por isso. A minha e a sua adoração não é inútil diante de Deus, mas ela é aceita porque nós estamos confiando nos méritos de Jesus. Quando eu e você nos reunimos para passarmos esse tempo na presença de Deus, esse tempo de qualidade, nós fazemos isso confiando nos méritos de Jesus, porque é por meio de Jesus que eu e você somos aceitos e chamados filhos de Deus. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, de mais um estudo guiado, um estudo da lição, que foi maravilhoso o tema de hoje. Eu particularmente gostei muito e eu espero que, da mesma forma que o Espírito Santo falou ao meu coração, também tenha falado ao seu, tá bom? E desde já eu quero convidar você para se fazer presente aqui no próximo estudo, para que dessa forma a gente continue andando junto na presença de Deus até aquele grande dia. Até a próxima e tchau, tchau.